Bom dia! Hoje é dia 12 de março e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio os devocionais da manhã e da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Mateus 5, versículo 43 e 1 Samuel 30, versículo 13. Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional, agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução do Evangelho segundo Mateus. Deixa eu já deixar marcado 1 Samuel, a gente não perder tempo. Samuel. Então vamos lá. O Evangelho segundo Mateus. Autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Há apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas em sua sabedoria ele sabia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer com que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo afora. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus. Porém, desde o início, a tradição confirma que Mateus é o autor deste Evangelho. O nome do autor Mateus é listado em todos os registros de apóstolos em 7º ou 8º lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre seu chamado, enquanto nessa ocasião Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos, Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que só é chamado de Mateus o publicano na listagem de seu livro, capítulo 10, versículo 3. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, outros acreditam que não há fatos que corroboram com isto, e eles o datam entre 60 e 70 depois de Cristo. O pai da igreja de Irineu sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro e o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão para ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele forma uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionada, na verdade, como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. A intenção do Espírito Santo no Evangelho é declarado logo no início, no primeiro verso. Jesus Cristo é o filho de Davi e filho de Abraão, portanto, o Messias prometido e legítimo rei de Israel, cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionando a isso a outra marca importante
do Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, o qual é mencionado 50 vezes, considerado que é o mais descrito em outras passagens como o reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão como o reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo da terra. Essa parte termina no capítulo 12 com sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, ao qual não é restrito apenas Israel, mas abrange todas as nações pagãs. É nessa parte que a Assembleia, ou Igreja de Deus, constituída de judeus e gentios, é mencionado pela primeira vez na Bíblia. O serviço de Cristo termina com seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, os quais sempre terminam com a mesma frase. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 discípulos para o povo de Israel, o Senhor instruiu-os para seu serviços como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que seu reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo dos fiéis. Em seu grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos de destino de Israel da cristandade e das nações, naqueles tempos até sua aparição em glória. Peculiaridades. O reino dos céus. O reino de Deus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado por ele para seu propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino como a libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão o reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o início desse reinado, desse poder, é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente. Muitas parábolas, as quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título de Reino dos Céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus no total de 10 parábolas. O trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. Assembleia, no grego, eclésia. O Evangelho de Mateus é o único do qual a Assembleia do Novo Testamento é mencionado. Ela anunciou a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, apenas após o Messias ter sido rejeitado pelo seu povo na terra. A igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensação de graça. Ele será levado para a casa do Pai no céu pelo próprio Senhor antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória para toda a eternidade. Mateus 18, 15 e 20, o Senhor falou para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam em qualquer lugar com ajuntamento. Em todas as questões sobre ordem e disciplina, o Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade na terra, porque ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertence aos mistérios de Deus, a qual é revelada no Novo Testamento. Após o Filho de Deus ter completado seu trabalho de redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo. Uma visão geral, a gente vai ler sobre Mateus 5. O serviço do rei na Galileia. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Amarás o teu próximo. Mateus 5, versículo 43. Amará o teu próximo. Talvez ele nade em riquezas e você seja pobre, e vivendo em sua casinha humilde, ao lado de uma mansão imponente dele. Veja todos os dias suas posses, seu linho fino, seus suntuosos banquetes. Deus concedeu a ele presentes. Não cobice sua riqueza e não tenha pensamentos ruins sobre ele. Fique satisfeito com a sua porção, se não puder ter mais, e melhor, não olhe para o seu próximo, desejando que ele seja como você.
Ame-o, então não o invejará. Talvez, por outro lado, você seja rico e perto de você moram os pobres. Não se abstenha de chamá-los próximos. Você deve amá-los. O mundo os chama de inferiores. São inferiores em quê? São muito mais parecidos a você do que imagina, pois Deus de um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Seu casaco é melhor do que o deles, mas isso não significa que você seja melhor. São homens, e o que você é mais do que isso? Esteja atento em amar o teu próximo, mesmo que ele esteja coberto de trapos ou mergulhado em profunda pobreza. Mas talvez você diga: não posso amar meu próximo porque, apesar de tudo que eu faço, ele retribui com ingratidão e menosprezo. Então há mais espaço para heroísmo do amor. Seria capaz de ser um guerreiro em uma cama de penas, uma vez de suportar a dura batalha do amor? Aquele que ousar mais deverá ganhar mais, e se seu caminho de amor é difícil, trilhe ousadamente. Ainda assim, ame o seu próximo no bem e no mal. Acumule brasas vivas sobre sua cabeça, e se for difícil de ser agradado, procure não agradá-lo, mas agradar o seu mestre. Lembre-se de que se ele desprezar o seu amor, o seu mestre não o desprezará, e sua obra será tão aceitável a ele como se tivesse sido feito por algum próximo. Ame seu próximo, pois ao fazer isso está seguindo as pegadas de Cristo. Então esse é o nosso devocional da manhã sobre a importância de amar o nosso próximo. Jesus, ele, ele simplifica a lei como sendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E agora vamos ler a introdução de 1 Samuel da Bíblia Spurgeon. O primeiro livro de Samuel, circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros de 1 e 2 Samuel formavam originalmente um único livro. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi em grande parte responsável pelo material redigido até 1 Samuel 25, e que os profetas Natã e Gad deram uma contribuição significativa ao restante. Essa proposta, no entanto, deve permanecer especulativa, porque os livros não trazem os nomes de seus autores. 1 Samuel 27, versículo 6, sugere que o livro não foi concluído até algumas gerações após a divisão do reino por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra por Israel durante os dias de Josué, Israel entrou em um tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou com o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou o adversário para afligi-los e fazê-lo retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Senhor, demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz que lhes trouxe libertação através dele. O famoso versículo do livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25 descreve apropriadamente o período. O livro de 1 Samuel retoma o registro histórico no final desses dias tempestuosos. Contribuição para a Bíblia. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal, sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que prestava contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldaram esse período de restauração entre grande parte, à medida que eles levavam seu povo de volta a Deus. O reinado de Saul destacou os perigos que os israelitas enfrentaram por clamar um rei para liderá-los. A advertência de Samuel caíram em ouvidos surdos, porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações de ao seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus para as provações da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor poderia realizar e faria através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consistente da bênção de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas de Deus. Gerações posteriores receberam bênçãos por causa da casa de Davi. O pacto especial de Deus com Davi encontrou seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi. As consequências do pecado de Davi com Batseba, no entanto, é uma advertência para todos os que experimentam a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações, e até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis.
Estrutura. Os primeiros 7 capítulos de 1 Samuel descrevem o nascimento de Samuel, seu chamado e ministério inicial entre os israelitas. O capítulo 8 mostra uma grande virada quando o povo pede um rei para governá-lo. Agora prepare um rei para julgar como todas as nações. 1 Samuel 8, versículo 5. Os capítulos 9 ao 12 descrevem a seleção de Saul sob orientação de Deus, mas ainda assim não representava sua perfeita vontade para aquele tempo. 1 Samuel, do 13 ao 31, descreve as vitórias e os fracassos de Saul. Saul era um rei que tinha grande estatura física e habilidade militar, mas seu coração não era um com o Senhor. Sua falta de vontade em obedecer o mandamento do Senhor, em última instância, superou suas habilidades, e os capítulos 16 ao 31 descrevem a derrocada do seu reinado. Durante esse tempo, Deus levantou Davi, estava preparando-o para o dia que ele sucederia Saul, um fato que Saul gradualmente foi percebendo. Spurgeon, em 1 Samuel. Grandes resultados podem depender de um pequeno incidente. Os pivôs da história são microscópios, por isso é muito importante que aprendamos que as menores coisas são organizadas pelo Deus da providência, tanto quanto os eventos mais surpreendentes. Aqueles que contam as estrelas do céu também numerou os cabelos da nossa cabeça. Nossas vidas e mortes são predestinadas, assim como o nosso deitar e o nosso levantar. Se tivéssemos faculdades perceptivas suficientes, poderosas, veríamos a mão de Deus claramente não só em cada pedra ao nosso caminho, como também na revolução da terra. Ao assistirmos nossas próprias vidas, veríamos claramente que em muitas ocasiões o peso do menor grão é o que faz o ponteiro da balança mexer. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro o primeiro livro de Samuel. Agora leremos o nosso devocional da noite. De quem és tu? 1 Samuel 30, versículo 13. Não pode existir neutralidade na religião. Ou estamos sob a bandeira do príncipe Emanuel para servir e lutar suas batalhas, ou somos vassalos do príncipe das trevas, Satanás. De quem és tu? Leitor, permita-me ajudar em tua resposta. Você nasceu de novo? Se nasceu, pertence a Cristo, mas sem o novo nascimento não pode ser dele. Em quem você confia? Pois aquele que crê em Jesus é um filho de Deus. Está trabalhando para quem? Você deve servir o seu mestre, pois aquele a quem serve é o seu Senhor. Com qual companhia você anda? Se pertence a Jesus, confraternizará com aqueles que usam o uniforme da cruz? Aves do mesmo bando voam juntas? Qual é o assunto de suas conversas? É celestial ou mundano? O que você tem aprendido com o seu mestre? Pois os servos aprendem muito com os mestres de que são aprendizes. Se você serviu a Jesus, será dito de você como foi dito de Pedro e João. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Reforça-nos a pergunta de quem és tu? Responda honestamente antes de descansar seus olhos. Se você não é de Cristo, está numa situação difícil. Fuja de seu mestre cruel. Entre no serviço do Senhor de amor e desfrutará uma vida de bênçãos. Se você é de Cristo, permita-me aconselhá-lo a fazer 4 coisas. Você pertence a Jesus? Obedeça-lhes, permita em sua palavra seja a sua lei. Se o seu desejo ser a sua vontade, você pertence ao amado? Então ame-o, deixe seu coração abraçá-lo, que toda a sua alma seja repleta dele. Você pertence ao Filho de Deus? Então confie nele, descanse apenas nele. Pertence ao Rei dos Reis, então seja decidido por ele, pois sem ter sido marcado por Cristo em sua testa, todos saberão a quem você pertence. Então, que nós de fato demonstramos que Cristo é o nosso Senhor, como eu disse lá num dos primeiros sermões que eu postei umas semanas atrás. As pessoas vão conhecer Cristo através de você. Você será a única Bíblia que muitos lerão. Então não deixe dúvidas de quem tu és. E esse é o nosso devocional do dia 12 de março. Amanhã, sexta-feira, nós voltamos com mais um devocional do dia, que também ocorrerá no sábado. Então, tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.